Muito bem, temos um problema de termometria que nos diz o seguinte: uma mãe, suspeitando que seu filho está com febre, resolve medir sua temperatura usando um termômetro em graus Celsius. Ao ler o termômetro, ela percebe que as gradações entre 36,5 e 40 graus Celsius estão borradas, impedindo assim a leitura da temperatura que se encontra nesse intervalo, né? Determinada em descobrir a temperatura, esta mãe resolveu medir a escala de comprimento do termômetro entre 35 e 40 graus, encontrando um comprimento de 5 centímetros. Ela mediu também que a coluna de mercúrio está localizada a 1,5 centímetros acima da última gradação legível, que é 36,5. Usando essas informações, determine a temperatura encontrada pela mãe. Então vamos lá, esse é um problema um pouco mais complicado, requer um pouquinho de atenção, mas se a gente lembrar, né, que a resposta das temperaturas na termometria é linear, a gente consegue resolver esse problema. Então a primeira coisa que a gente faz, isso sempre nos ajuda, né, é fazer um desenho, um diagrama que nos ajude. Então vamos fazer aqui um diagrama representando, né, esse termômetro. Muito bem, então aqui nós temos essas duas linhas. Vamos marcar aqui esse termômetro, como nos é dito, vai de 35 graus até 40 graus, tá? 40 graus. O que o problema nos informa? O problema nos informa que essa mãe mediu que essa distância aqui entre 40 e 35 é de 5 centímetros, tá? A gente sabe também que a última gradação legível no termômetro é 36,5 graus, tá? Muito bem. Bom, o que o problema nos informa? Que essa mãe mediu, vou marcar de vermelho, tá? Uma temperatura em uma região acima da de 36,5. Então vamos representar de vermelho aqui a coluna de mercúrio, tá? Então, você tem uma certa temperatura aqui, que é ilegível, dado as circunstâncias, que a gente quer determinar. O problema nos informa também que essa mãe mediu a distância entre 36,5 e essa temperatura aqui e encontrou um comprimento de 1,5 centímetros. Então o problema todo é a gente determinar quantos centímetros equivalem a 1 grau, tá? Com isso, se a gente conseguir determinar isso, a gente sabe quantos centímetros acima de 36,5 a coluna de mercúrio se encontra, e, portanto, a gente consegue determinar qual é a temperatura aqui. Muito bem, para fazer isso, então, a gente vai usar essa informação, que essa escala que vai de 40 até 35 mede 35 centímetros. Então, o que a gente tem? A gente tem que 40 menos 35, que é igual a 5 graus, é equivalente a 5 centímetros. E, portanto, a gente quer determinar quantos graus são equivalentes a 1 centímetro. Então, eu vou botar quantos graus x é equivalente a 1 centímetros. Fazendo, então, aqui essa regra de 3, a gente encontra que 5x é igual a 5 e, portanto, x é igual a 1 grau. Então, a gente sabe que nesse termômetro, cada grau vai equivaler a uma altura de 1 centímetro na escala do termômetro. Então, a gente tem que 1 grau equivale a 1 centímetro. Com base nisso, isso significa que esses 1,5 centímetros aqui são equivalentes a quanto? A 1,5 graus. Ou seja, se 1 grau equivale a 1 centímetro, a gente tem que 1,5 centímetros, que é a altura acima da última marcação, equivale a 1,5 graus Celsius. Portanto, essa temperatura aqui, tá? Que eu vou chamar de Y, a temperatura Y, então, é a última marcação do termômetro, que é 36,5 mais 1,5. Logo, a temperatura medida pela mãe é 38 graus Celsius. Então, de fato, seu filho está com febre, com a temperatura elevada. Com isso, então, terminamos o nosso problema.